Eu não sei se o pastor Cleiton ia falar alguma coisa agora, ou se eu posso começar. Acho que já posso começar, né? Acho que ele está chamando o pessoal lá, não sei se ele tinha algum recado para dar. Eu vou tomar a liberdade de já começar, porque o nosso horário, eu passei um pouco do primeiro horário, então agora não tem muito tempo no segundo, eu tenho que terminar 9h30. Então vamos caminhar então, aqui no pensamento e modo de vida puritano. Eu quero terminar essa parte, e depois tem um outro tema que eu quero tratar, que não tem como eu deixar de tratar, que é a teologia puritana. Eu quero apresentar para vocês a teologia puritana. Não sei até onde eu consigo chegar hoje, mas nós temos ainda quinta e sexta-feira, então dá para nós seguirmos em frente aprendendo isso. Eu acredito que vai dar tempo de falar sobre alguns personagens. É que é tanta coisa que é muita coisa. Mas espero que pelo menos os irmãos sintam o desejo, a curiosidade de conhecer mais esse tema. Eu acho que é um tema muito interessante, fascinante e muito instrutivo também. Eu, antes de vir para cá, para fazer essas palestras, quando o pastor Cleiton pediu para que eu falasse sobre isso, eu me senti bastante desafiado, porque eu estudava os puritanos de modo muito esparso. Eu lia um livro, depois lia outro, nunca parei para sistematizar o estudo dos puritanos, nunca tinha parado para sistematizar. Eu tinha algumas noções de estudos que eu já tinha feito, mas bem rápidos, em história da igreja, bem rápidos ali mencionando o que era, tudo mais, e coisas assim, não um estudo específico para uma semana sobre os puritanos. Então eu decidi me dedicar à leitura deles, tanto de livros sobre eles, como de livros que eles escreveram nesses últimos 2 meses. E o estudo disso, eu posso falar sobre isso agora porque é algo bem recente, né? Eu encontrei várias coisas que eu tinha, anotações que eu tinha e slides que eu já tinha prontos, eu juntei tudo isso para sistematizar melhor o estudo e fui à busca de literatura, e de tanto literatura original como literatura acerca deles, né? E eu fui muito edificado nisso. Livros assim que eu li, escritos por eles, foram livros muito importantes. Eu tenho descoberto coisas muito importantes para a vida da gente mesmo. Vocês que são seminaristas, eu recomendaria de modo efusivo o livro do Richard Baxter, O Pastor Aprovado. O nome original é O Pastor Reformado, mas o nome em português é O Pastor Aprovado, da editora Pes. É uma tradução muito boa, ficou muito boa a tradução. Os livros traduzidos no Brasil geralmente são uma tradução feia, ruim, mas essa tradução deles é muito boa. E eu recomendaria aos que querem ser pastor, aqui na Escola Charles Spurgeon, recomendaria que lessem esse livro. É muito interessante. Vamos olhar para Richard Baxter até o final de semana, se Deus permitir, mas é algo muito desafiador o que ele apresenta em termos de necessidade de correção da igreja e de trabalho pastoral num nível mais próximo das famílias da igreja. Muito interessante o que ele trata. E, enfim, e outras coisas também que eu fui muito edificado lendo os puritanos nesses últimos 2 ou 3 meses. E eu quero continuar estudando os puritanos. Fiquei muito atraído pelos pensamentos e pelas obras deles e pela história deles. Então, eu vou continuar lendo os puritanos depois dessa semana. Eu espero que vocês façam o mesmo, né? Leiam biografias e obras deles. Acho que isso vai ajudar bastante, talvez, na nossa tarefa de resgatar a boa teologia, a igreja saudável e o ministério bíblico. Muito bem. O próximo item que eu quero destacar aqui é o conceito de igreja avivada. Quando nós falamos sobre igreja avivada, surge uma caricatura em nossa mente. É uma igreja, como eu disse ontem, uma igreja barulhenta. Essa é a igreja avivada, uma igreja que faz barulho. E nada mais longe da verdade. Geralmente nós perguntamos, você é de que igreja? Eu sou da Igreja Batista de Parquelândia.
Aí a pessoa pergunta logo em seguida, é avivada? Você já sabe o que ela quer dizer com isso. Ela quer perguntar, ela quer saber se é uma igreja onde as pessoas gritam e oram em voz alta e cantam e aquelas expressões todas que nós sabemos, que nós conhecemos muito bem. E aí nós temos que dizer, não é avivada, é morta mesmo, né? Temos que dizer. Porque a gente sabe qual é o conceito que a pessoa tem na cabeça sobre avivada. Então você tem que dizer, não. No conceito puritano ela é avivada, mas no seu conceito ela não é. Então, porque sabemos que a pessoa tem ideias deturpadas na mente acerca disso. No puritanismo, a igreja avivada não é isso que nos vem à cabeça quando falamos a palavra. Então eu coloquei aqui um resuminho para que vocês possam entender melhor o que é a igreja avivada para o puritano. Para os puritanos, a igreja viva era ortodoxa em sua teologia. O que significa isso? Significa que ela era reta em sua doutrina. Isso é a ortos é reto. Ela tinha uma doutrina saudável, reta. A igreja saudável, a igreja avivada, não acolhia doutrinas falsas. Ela não era heterodoxa. Ela é ortodoxa. Ela adota somente aquilo que o cristianismo realmente ensina, os apóstolos ensinaram, a herança apostólica. Isso é uma igreja avivada. Como a igreja viva, avivada? É a igreja que abraça a fé conforme ensinada nas páginas do Novo Testamento. Ela não tem desvios. A igreja que tem desvios não é avivada. Ela pode ser barulhenta, até animada, mas é uma igreja morta. Prosseguindo, ela também é ordeira em seus cultos, não por uma questão de tradição, mas por uma questão de determinação bíblica. A Bíblia diz expressamente que a igreja deve funcionar de modo ordeiro. Tudo deve ser feito com decência e ordem. É a palavra expressa do apóstolo, não é algo que depende das nossas tradições. É um conceito de culto genuinamente cristão. O culto genuinamente cristão que se curva às determinações santas deixadas pelos apóstolos é um culto onde existe ordem. Existe a participação do povo nesse culto, mas é uma participação ordeira. E os puritanos entenderam isso. Eles tiraram do conceito de culto aquela elite que havia na igreja anglicana, né? Nós não queremos aquilo, uma elite em que essa elite é o clero e o resto é sabe-se lá o quê. Não, o conceito de igreja para eles envolve o povo convertido. Então não é uma cúpula sacerdotal que tem ali os seus privilégios espirituais, não. A igreja é a comunidade dos santos. Ela é isso. Então os santos têm participação na adoração. Como é essa participação? É uma participação dinâmica, mas não é uma participação desordeira, cheia de desordens. Então, como o puritano participava do culto? Como era isso? O puritano participava do culto especialmente por meio de cânticos. Porque na igreja católica e na igreja anglicana, as pessoas, o povo não cantava, tinha o coro. Tudo era elitizado, o coro separado ali por um compartimento específico, o coro ficava sentado num lugar separado ali, e o coro então, no devido momento, apresentava lá suas músicas lá, mas o povo não cantava, o povo só via aquilo tudo, só assistia aquilo tudo. Na igreja católica é assim até hoje, não existe participação das pessoas no culto, na missa. Eles apenas assistem o que está acontecendo ali. Assim era com o coro, por exemplo. O culto puritano não. No culto puritano as pessoas cantavam, todos cantavam. E além disso havia participação do povo no sermão também. Como havia a participação do povo no sermão? Eu disse a vocês há alguns minutos atrás. O povo fazia anotações do sermão. Eles não ficavam apenas vendo
a apresentação, a leitura de um livro, o livro de oração comum. Eles não ficavam vendo isso, apenas aquela liturgia engessada que eu mencionei nos primeiros dias aqui de aula. Mas eles viam um sermão sendo apresentado, aquele sermão escolhido pelo pastor, que o pastor apresentava ali, eles assistiam aquilo, analisando aquilo. Eles iam analisando aquelas coisas e fazendo anotações. Então eles tinham a participação naquilo, e depois do sermão, eles, como eu mencionei, eles falavam sobre aqueles assuntos, discutiam sobre aqueles assuntos, questionavam, conversavam com o pastor, conversavam entre si sobre aqueles assuntos. Então era uma igreja dinâmica nesse aspecto, uma igreja que participava realmente ali do culto, não, inclusive no sermão não era uma atitude meramente passiva. Participavam, como eu mencionei, fazendo anotações e avaliando aquilo que era dito. A igreja devia ser formada por pessoas verdadeiramente convertidas, todas maduras em sua ética e caráter. Aqui é importante notar o seguinte: os puritanos, eles eram pactualistas. A vasta maioria dos puritanos eram pactualistas, eles eram aliancistas. E por causa disso, eles acreditavam, como acontece dentro da igreja presbiteriana, eles acreditavam que uma pessoa que nascesse numa família cristã, ela pertencia ao pacto. É por isso que os presbiterianos batizam bebês. Eles creem, se os pais são crentes, então a criança que nasce de pais crentes, que pertencem ao pacto, essa criança pertence ao pacto também. Então, qual era o sinal no Antigo Testamento de que a criança pertencia ao pacto? Era a circuncisão. Qual é o sinal no Novo Testamento de que a pessoa pertence ao pacto? É o batismo. Então, por isso eles batizam crianças. No caso, seria o batismo infantil, seria o substituto cristão da circuncisão do Antigo Testamento. A igreja é um novo Israel, então as crianças que nascem dentro desse novo Israel pertencem ao pacto. Mas o puritano sabia que aquela criança não era crente. Então, na teologia puritana, era perfeitamente possível alguém pertencer ao pacto e não ser crente. Ok? Então, aliás, é isso, a rigor é isso que nós vemos no sistema, na visão presbiteriana, na visão aliancista. A criança pertence ao pacto, mas ela não é crente. Há presbiterianos mais ousados um pouquinho, que dizem o seguinte: não, ela é salva. Ela é salva. Ela só tem que um dia aprender a dar graça a Deus pela salvação que ela sempre teve, porque ela nasceu dentro do pacto. Aí é um exagero. Aí nós temos uma outra forma de salvação. É a salvação pelo nascimento. Então isso não dá para a gente, isso não é cristianismo. Não estou dizendo que o presbiterianismo ensina isso. Estou dizendo que alguns presbiterianos mais ousados aí, que talvez pensem um pouco menos, têm feito afirmações assim. E isso é assustador, porque não existe isso no Novo Testamento. Aliás, essa relação de batismo com circuncisão não existe no Novo Testamento em lugar nenhum. Dizem que tem lá em Colossenses um versículo que faz essa relação. Desculpem, só na cabeça deles. Com todo o respeito que é devido a esses irmãos. Mas o fato é que temos que lembrar o seguinte: a criança era circuncidada no Antigo Testamento, a causa disso não estava nos pais dela, estava nela. A criança era judia. A causa não estava nos pais. Meu pai e minha mãe, não. Ela era judia. A causa estava nela. Ela era judia e por isso ela era circuncidada. No caso do batismo, não. A criança não é cristã. Eu não posso buscar a causa nos pais. Tenho que buscar a causa nela. Se é para fazer uma relação de comparação, eu tenho que buscar a causa que há nela, como era no caso da circuncisão. Como eu disse, no caso da circuncisão, a causa está nela. Ela é judia, a criancinha é judia. No caso do batismo, não. A causa não está nela, a causa está nos pais. E isso não existe, a causa nos pais. A causa tem que estar nela. E se você buscar a causa nela, você descobre, ela não é cristã.
Se não é cristão, eu não vou batizar. Mas esse raciocínio parece muito complexo, né, para algumas pessoas, então aí fica difícil. Eu acho simples, mas isso encontra muita resistência por aí afora. Mas, enfim, o puritano, ele cria assim. Ele cria que é possível alguém pertencer ao pacto sem ser crente. Eu acho que isso era possível no pacto mosaico. Na nova aliança não é possível alguém pertencer à nova aliança sem ser crente. Isso não existe. É impossível. Porque eu entro na nova aliança pela fé. E um dos efeitos da nova aliança é a lavagem regeneradora do Espírito Santo. Isso não tem como ser parte da nova aliança sem ser crente. Não existe isso. Eu não entendo onde a teologia caminha. Em alguns segmentos, eu não sei como a teologia caminha. Eu não entendo muito bem. Eu confesso que eu não entendo. Mas tudo bem. Não é nosso objetivo aqui falar sobre esses assuntos. Mas os puritanos pensavam assim. Eles diziam, olha, é possível alguém fazer parte do pacto sem ser crente. Então a pessoa vai estar na igreja, ela faz parte da igreja, mas ela não é crente. O ideal, então, da igreja é que todos que estão na igreja se convertam. Então, por causa disso, os puritanos se preocupavam muito em verificar se os membros da igreja eram crentes mesmo. Isso era um efeito positivo. Eles pensavam, não, eu sei que ele é do pacto, porque ele nasceu numa família do pacto. Eu sei que ele pertence ao pacto, mas ele é crente? Para nós essa pergunta não faz sentido, para mim não faz sentido, mas para eles fazia. Bom, talvez sejam do pacto e não sejam crentes, então vamos falar sobre salvação. Então os pastores puritanos realçavam muito isso, falando sobre salvação, 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 porque eles sabiam que muitas pessoas estavam na igreja e não eram salvas. Então o aspecto positivo foi esse, a ênfase na salvação. Avalie, você é um crente mesmo, avalie, você aceitou o evangelho, avalie de verdade se você nasceu de novo. Isso era uma constante nos pastores puritanos. Nós temos que fazer isso, eu faço isso, mas por outras razões, outros motivos. Não porque alguém nasceu no pacto e pode não ser crente, não. De fato, a igreja pode ter incrédulos, então eu vou enfatizar isso. Nos meus sermões, eu sempre dou um jeitinho, em quase todos eles, às vezes escapa um, mas eu sempre dou um jeitinho de evangelizar, sempre. Eu prego 1h20 na minha igreja, por isso que não vai ninguém. Eu prego 1h20. E em algum momento dessa 1h20, eu acho um espacinho lá. Eu acho um espacinho lá e soco o evangelho. Aí falo, somos pecadores, Cristo morreu por nós, temos que crer nele para sermos salvos, porque eu sei que há pessoas lá que estão lá e não são crentes. Mas eu faço isso não porque acho que alguém pode estar no pacto e não ser salvo. Por outras razões. Mas os puritanos pensavam assim, a igreja devia ser formada, como diz aí no enunciado, a igreja devia ser formada por pessoas verdadeiramente convertidas, todas maduras em sua ética e caráter. Esse era o alvo deles. Eles sabiam, nem todos são. Prosseguindo, os puritanos tinham um certo apego ao institucionalismo, mas isso não impedia que acreditassem no ideal de uma igreja dinâmica, cujas marcas não seriam arroubos emocionais amalucados, mas sim a zelosa obediência, o sério trabalho de edificação do reino e o alegre desfrute da salvação em Cristo. Aqui eu acho que há um resuminho da igreja viva, a igreja avivada. O que é a igreja avivada? É uma igreja em que os crentes vivem em zelosa obediência. Essa é a igreja viva. A igreja viva é uma igreja em que os crentes vivem de forma obediente. Segundo lugar, a igreja viva se envolve no trabalho de edificação do reino. Ela trabalha para expandir o reino. Essa é a igreja viva. Ela faz com que as fronteiras do reino se expandam. As muralhas do reino caminhem, andem, fazem com que as muralhas andem, abrangendo mais espaços, mais pessoas. E é uma igreja alegre. É interessante isso aqui. Não é aquela igreja morta, ali todo mundo morrendo lá dentro. Não, é uma igreja alegre. Por quê? Porque tem animadores lá na frente? Não. Mas porque ela tem consciência da sua salvação. Então, essas são as 3 marcas da igreja viva: obediência,
trabalho e alegria. Isso é o ideal. É muito interessante ter esse ideal em mente, porque tendo esse ideal em mente, vocês que são seminaristas, nós pastores, nós temos um ideal elevado e um trabalho a cumprir para alcançar esse ideal. O que eu quero? Como eu vou trabalhar no púlpito e nas visitações, buscando o quê? Buscando a realidade de uma igreja realmente convertida, composta por pessoas convertidas mesmo, e que seja obediente, que seja envolvida no trabalho e que seja alegre. Pronto. Estou diante de uma igreja avivada. Esse é o sonho. Esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Quem dera. Eu tô há 25 anos na mesma igreja. 25 anos. Cheguei lá, eu era um moço ainda. Hoje eu já sou quase um ancião. Não parece, mas já estou já meio velhinho já. Mas, estudando essas coisas, nós descobrimos que esse é o sonho de qualquer pastor bíblico. Uma igreja integrada por pessoas salvas, todos envolvidos na obediência, no trabalho, e o povo alegre. Por quê? Porque o Senhor me salvou. Por isso eu sou alegre. Então, isso é um ideal interessante de se buscar. E os pastores farão bem em fazer isso. Quando alguém chega na minha igreja, querendo ser membro, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você é crente? Primeira pergunta. Você é crente? Porque quando eu cheguei na minha igreja, havia muitos membros que não eram crentes. E vocês não têm ideia da desgraça que isso foi. É algo que só de pensar eu fico triste. Porque foi uma desgraça meus primeiros anos ali. O sofrimento, a oposição, as perseguições, as afrontas, os escândalos. Irmãos, eu pensei que eu ia morrer. Literalmente, sem exagerar. Eu sofri ameaças, ligações anônimas, coisas assim de bandidos, gente mergulhada em pecados que vocês não acreditariam, coisas horríveis, imundícias assim, assustadoras, aterradoras, por causa de incrédulos lá dentro, incrédulos ali há anos, mortos ali, mumificados, múmias ali. Eram fósseis, não eram mortos apenas, eram fósseis ali, muitos anos ali, donos da igreja, dominando tudo, uma vergonha terrível, pecados horríveis. Então, Deus foi bom comigo, preservou minha vida, eu tive um problema, tive um ataque, eu quase morri, mas Deus preservou minha vida, nervoso, muita tensão. Deus preservou minha vida, saí disso tudo, consegui limpar a igreja pela disciplina eclesiástica, um fator que não aparece aqui, mas que era um alvo dos puritanos também. Os puritanos queriam uma igreja que praticasse a disciplina bíblica, coisa que não existe quase hoje em dia. Mas eles lutavam para que isso acontecesse, para que a igreja tivesse disciplina bíblica. É um dos temas perseguidos, por exemplo, pelo Perkins. Ele enfatiza isso, a necessidade de disciplina. Eu apliquei isso na minha igreja, consegui tirar os incrédulos de lá, depois de muita luta, e hoje, quando chegam pessoas na igreja, a primeira pergunta que eu faço, a pessoa chega e fala: pastor, eu quero ser membro aqui. A primeira pergunta que eu faço é: você é crente? Primeira pergunta. A pessoa fala: sou. Aí eu pergunto: como foi sua conversão? Conta para mim. Conta para mim. Como foi que você nasceu de novo? A pessoa, se ela fala: eu vi uma luz azul, fala: então procura um oftalmologista, porque não é disso que eu estou falando. Não estou falando de visões de luzes azuis, né? Minha mãe teve uma revelação que o fruto do ventre, fala: então você procura lá sua mãe, conversa com ela sobre esses assuntos, porque isso aqui não vale nada, isso aqui. Então, enfim, com isso, com esse cuidado que o Senhor me orientou pelo sofrimento a ter, eu consegui, ao longo desses 25 anos, juntar ali
uma igreja predominantemente integrada por crentes mesmo. Crentes mesmo. E isso poupa muito trabalho para mim, porque são pessoas transformadas. São 185, 190 pessoas, crentes mesmo. Para ser membro da minha igreja, nós só recebemos depois de 2 anos, mais ou menos. Alguns estão lá há 5 querendo ser membros. Recentemente eu falei com um moço que está esperando há 7 anos para ser membro. Porque a pessoa tem que dizer que é crente, como se converteu, e mostrar ao longo da vida que realmente mudou de vida. Então, a minha igreja é muito rígida nesse aspecto, para receber alguém, porque nós ficamos assustados com o que aconteceu no passado. É a nossa história, não estou dizendo que tem que ser assim na sua. Não estou dizendo que é assim que você tem que agir na sua igreja. Estou dizendo que a nossa história nos impôs isso. Nós tivemos que fazer isso por causa da nossa história, que foi muito sofrida. Mas o resultado positivo é esse. 99,9% você percebe que são crentes mesmo. Agora, o ideal de uma igreja avivada, nós estamos buscando sempre. Esse ideal, os irmãos obedientes, trabalhando e desfrutando da alegria porque Cristo nos salvou. E esses ideais os puritanos nos ensinaram a acalentar. Por último, aqui tem o pastor reformado. Na cabeça dos puritanos, quem era essa figura? O pastor, como ele deveria ser? Então, isso é muito interessante notar aqui. Veja aí, aqui nesse enunciado, a visão do pastor na mentalidade dos puritanos. O pastor puritano tinha como alvos enriquecer a compreensão da verdade em suas ovelhas. Então, o pastor, ele era um professor, entre outras coisas, um discipulador, alguém que ensinava. Então, notem, essa era uma tarefa difícil, porque eles ensinavam de púlpito e eram desafiados também a ensinar no âmbito de família, no âmbito individual. Tomava tempo isso. Veja aí, fazer com que suas afeições, de novo essa palavrinha vai aparecer sempre, vai aparecer quando nós estudarmos alguns puritanos. Fazer com que suas afeições fossem dirigidas e submetidas a Deus e levá-las a crescer em devoção, amor, alegria e firmeza. É um trabalhão. O pastor devia se envolver com isso. Era um mestre, era alguém que acompanhava ali, estimulando suas ovelhas a moldarem suas afeições à luz da palavra e viverem em devoção, amor, alegria e firmeza. Eles falharam em alguns momentos ao dar ênfase muito grande ao clericalismo, suprimindo a iniciativa leiga. Isso tinha aquela história, ainda existe hoje, né? Você vê isso em algumas determinações que nós vemos nas igrejas, né? Eu sou um pouco fechado em relação à elitização do pastorado. E eu acho que esse foi um erro dos puritanos. O que eu quero dizer com isso? O que é a elitização do pastorado? Eu creio que o pastor, ele é um homem que ocupa um cargo nobre e elevado. Ele é um líder da igreja e tem que ser respeitado como líder que ele é. O Espírito Santo colocou lá como supervisor, como bispo, e ele tem que ser respeitado sim. Mas existem algumas prerrogativas que eu acho que não são bíblicas. Por exemplo, a ideia de que só o pastor pode batizar as pessoas. Eu não vejo isso nas Escrituras. A ideia de que só o pastor pode dar a ceia do Senhor. Eu não vejo isso nas Escrituras. A ideia de que só o pastor pode dar a bênção apostólica. Nem bênção apostólica eu vejo nas Escrituras. Então, essas coisas eu acho que são resquícios de um sacerdotalismo que nós herdamos. Herdamos do catolicismo, herdamos até mesmo dos primeiros reformadores, e ficou na igreja, isso tudo ficou na igreja. Esse clericalismo leve, mas está lá. O pastor é visto como alguém de uma classe espiritual mais elevada. Só ele pode dar a bênção apostólica, só ele. Ninguém mais. Nós vemos isso no meio batista constantemente. A pessoa é ordenada, depois que ela é ordenada, em posição de mãos, alguém diz, olha, agora ele está habilitado a dar a bênção apostólica para encerrar o nosso culto. Então agora o pastor fulano, recém empossado, agora ele pode
dar a bênção apostólica. A pessoa vai lá e faz assim e dá a bênção apostólica. Os outros não podem fazer isso, fazer assim e dar a bênção apostólica. Só ele pode e os demais pastores. Isso, na minha opinião, é apenas um resquício do clericalismo romanista, do sacerdotalismo romanista, que persiste na igreja. E os puritanos falharam nisso. Os puritanos falharam nisso. Você vê isso hoje em dia também, resquícios disso hoje em dia. Tem uma congregação lá no, sei lá, eu fui numa cidade aí chamada Nova Russas, aqui no Ceará. Eu fui lá algum tempo atrás. Então tem lá a congregação em Nova Russas, fica sem pastor. Quem vai dar ceia? Tem que sair alguém aqui de Fortaleza, viajar até lá para dar ceia. Porque ninguém lá pode dar ceia, só o pastor pode dar ceia. Então pega lá o jegue e vai para Nova Russas. Chega lá, viaja 3 dias, chega lá em Nova Russas e vai dar lá a ceia, depois volta. Tem batismo, volta o mês que vem, porque ninguém pode batizar lá. Então essas coisas, eu não vejo sentido nisso. E os puritanos falharam nisso também. Okay? Bom, continuando aí. Porém, a ênfase na importância do pastor, que é real, eu não estou desmerecendo o cargo pastoral, entendam bem, eu estou rejeitando, estou criticando esses resquícios do clericalismo romanista, da classe sacerdotal superior romanista, que ainda existem nas igrejas. E nós não nos livramos disso, e até muitos irmãos podem até estar assustados aqui. Então quer dizer que qualquer pessoa pode dar a bênção apostólica? Para mim a bênção apostólica é uma oração. É uma oração. Qualquer crente pode fazer. Existe uma oração que só o pastor pode fazer? De onde tiramos isso? Onde aprendemos que existe uma oração que só o pastor pode fazer? Eu não sei de onde tiramos isso. Enfim, não quero escandalizar vocês e nem desmerecer o ministério pastoral, pelo contrário. Eu reconheço a grandeza desse ministério, excelente obra almeja quem exerce o ministério pastoral. E é fundamental, é um líder, tem que ser respeitado, preservado, protegido, enfim. Mas essas coisas deveriam desaparecer da igreja verdadeiramente bíblica. Porém, a ênfase na importância do pastor fez com que idealizassem o perfil de alguém nobre, a postura dele, homem respeitoso e respeitador, pregador do evangelho, ele é um evangelista, mestre da Bíblia, ele conhece a palavra profundamente. Os pastores são assim, devem ser assim. Médico de almas, ele vai estar lá avaliando as doenças da alma, as afeições distorcidas. Conselheiro e disciplinador, ele saberá disciplinar ali a pessoa que está em pecado e corrigi-la e orientá-la. Um modelo perseguido por aqueles que aspiravam ao ministério. Então é um trabalho maravilhoso esse aqui. Não dá para uma igreja não ter pastor. Especialmente esse ideal que temos aqui. E esse era o ideal puritano. E os pastores puritanos eram assim. Vejam, encarnando esses santos ideais, o pastor granjeava o respeito da comunidade e ornamentava o evangelho diante do mundo. Irmãos, eu não sei o que vocês pensam, mas hoje em dia, quando eu falo que sou pastor, o que vem na cabeça do mundo aí fora não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Vocês sabem o que é um pastor aí fora? É um estelionatário. É isso. Quando você fala que você é pastor, o que vem à mente das pessoas é isso, ele é um estelionatário. É isso. Nas comunidades puritanas não era assim não. O pastor tinha uma postura e um trabalho que despertava o respeito das pessoas. Eu me lembro que uma vez estava numa loja, eu fui fazer uma compra para a igreja, e havia um senhor atrás de mim, esperando para pagar, e quando eu fui pagar, o caixa quis preencher um cadastro, e perguntou, senhor, sua profissão, tudo mais, eu falei, eu sou pastor. O homem que estava atrás de mim disse assim para mim, bateu no meu ombro, e aí? Não conhecia. Ele falou assim, então você vem de Deus. Ele falou isso para mim, na loja. Eu olhei, estranhei, será que eu conheço esse homem? Continuei preenchendo as fichas todas, fiz o pagamento. Ele bateu no meu ombro de novo. Eu olhei. Ele disse, então você vem de Deus.
Ele não devia ter feito isso. Ele não devia ter feito isso. Porque eu preguei para a loja inteira. E voltei para ele e falei: o senhor me conhece de algum lugar? Ele falou: não. O senhor conhece a minha igreja? Ele falou: não. O senhor já foi à minha igreja alguma vez? Não. Então o senhor tenha respeito por mim. Porque eu sou um homem de Deus, eu não vendo Deus, eu prego o evangelho. Se o senhor não conhece a minha igreja, minha postura e o meu ministério, cale-se. Cale-se. Meus irmãos, eu não vi um pio na loja. Não vi um pio na loja. Aquele homem abaixou a cabeça, eu pensei que ele ia querer me encarar de modo violento. Mas ele silenciou, disse: não, nunca fui na sua igreja. Então feche a sua boca, cale-se, porque eu não sou um estelionatário nem um ladrão. Eu prego a palavra de Deus, é isso que eu faço. E o senhor tenha respeito pelo meu ministério, e pela minha igreja, e pelo meu trabalho. Ele abaixou a cabeça e saiu, foi embora. Eu fiquei pensando, eu não posso culpar esse homem. Porque infelizmente hoje em dia, é essa a ideia que tem sido transmitida pelos falsos mestres. Os pastores são isso, vendedores de Deus, estelionatários, mentirosos. É isso. O pastor puritano não transmitia essa ideia. Muito pelo contrário, transmitia a ideia de alguém nobre, reto, mestre, médico, conselheiro e disciplinador. Veja aqui uma palavrinha de Richard Baxter, aqui chegando ao finalzinho da nossa exposição de hoje. Uma pena isso, né? Que declínio horrível, né? Para aquele homem tomar coragem de se voltar para um estranho e dizer isso. É uma ousadia que é alimentada por uma convicção que ele tem. Para ter aquela ousadia, ele tem que ter muita convicção. Muita convicção. E é uma pena isso. Ele refletiu ali a visão que o mundo tem dos pastores de hoje. Muito triste isso. Vejam aí a palavrinha de Richard Baxter na dedicatória do pastor reformado. Diz assim: suportar os vícios do ministério é promover a ruína da igreja. Olha isso. Olha isso. Aquele homem, como aquele homem que me provocou via a igreja. Um grupo de pessoas tolas sendo exploradas por um espertalhão. Via desse jeito. E com razão. Porque está cheio de grupos de pessoas tolas sendo exploradas por espertalhões. É a ruína da igreja. Pois que caminho mais rápido existe para a depravação e destruição do povo do que a depravação de seus guias. Se os guias estão corrompidos, imaginem o que acontece com o restante do corpo. E como podemos promover uma reforma com mais eficácia do que nos esforçarmos para reformar os líderes da igreja? Líderes santos, líderes sérios, líderes preparados. Isso representa uma igreja séria, uma igreja santa, uma igreja preparada. E esse era o ideal dos puritanos, essa era a visão deles de ministério pastoral que nós temos que resgatar. Bem, o nosso horário está adiantado. Amanhã nós vamos caminhar aqui nesse tema, a teologia puritana. Olha que frase bonita, logo no começo. Olha que lindo. Até toca no coração da gente, né? Até toca no... Os puritanos eram calvinistas. E isso explica muita coisa, né? Toda essa seriedade bíblica. Então, é interessante isso aí. Nós temos alguns pontos nisso, são 4 slides sobre isso. E depois, então, nós vamos caminhar para conhecer alguns puritanos de destaque. Então, nós temos amanhã e sexta-feira para isso. O que eu não conseguir apresentar para vocês, vai ficar ali, eu tenho atualizado esses slides diariamente, e eu vou deixar ali com o irmão ali da projeção, e vocês, então, poderão ter acesso a isso, sem problema nenhum, para os seus estudos pessoais, como um guia de estudos. Eu vou também deixar uma lista de livros que talvez vocês possam ler para se aprimorar nessa matéria também, tá bom? Não sei se o pastor tem algum recado, ou alguém tem algum recado a dar, não sei. Vamos encerrar então? Ok, irmãos, estamos despedidos então. Até amanhã para a nossa penúltima aula.